A humanidade é maligna, só causa mal à Terra. E por isso, os deuses de todas as mitologias se juntaram e decidiram que a humanidade deve ser extinta. Mas no último momento, antes de todos os deuses de todas as mitologias tomarem a sua decisão e a palavra final de exterminar a humanidade de uma vez por todas, uma das valquírias, chamada Brunhild, provoca os deuses, perguntando se eles são os covardes que, por terem medo da humanidade, não deixariam os humanos se defenderem. E os deuses, para provarem que não temem a humanidade de jeito nenhum e que os humanos são os seres mais fracos entre todos os guerreiros, eles falam que dariam à humanidade uma chance de se salvar. E assim, eles fariam um torneio entre todos os deuses de todas as mitologias contra qualquer humano de qualquer parte da história com qualquer arma. E nessa disputa, quem fazer 7 vitórias primeiro ganha. E assim nasceu o Record of Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie. E hoje eu vou lhe falar o porquê você deve ler esse mangá enquanto ele ainda não chegou ao final, e também porque está saindo um anime na Netflix, mas eu recomendo que você leia o mangá enquanto ele ainda não chega ao final. Realmente é uma coisa bem diferente e muito épica. Eu sou o Mats Flame, você está no Mats Jogos e vamos lá! Por que você deve ler Shumatsu no Valkyrie? Lembrando, rapaziada, que esse estilo de vídeo dá muito trabalho para fazer. Eu estou querendo chegar a 1000 inscritos ainda esse mês. Então, por favor, se você puder me ajudar aí, já dá o like, inscreva-se no vídeo. E meu sonho é realizar e eu vou conseguir. E bora lá! Primeiramente, vamos começar falando sobre o traço desse mangá, que na real é bem diferente e bem marcante. No começo de Shumatsu no Valkyrie, o traço já era bom. O uso que o autor faz de luz e sombra, os detalhes, o jeito que ele retrata as coisas na tela já era maravilhoso. Como, por exemplo, nessa, que é uma das primeiras lutas do mangá, que é a do Adão versus Zeus, que é muito maneira, e um dos melhores aspectos aqui do traço dele é que você consegue entender tudo o que está acontecendo em uma cena de ação. Por o traço ser muito limpo, ter os efeitos de luz e sombra na hora certa e não ser poluído, diferente de um certo mangá aí, não é mesmo, Jujutsu Kaisen? É brincadeira, galera, é piada, eu amo Jujutsu Kaisen, não me matem. E como eu disse, essa é uma das primeiras lutas do mangá e ela já é belíssima, mas se liga no quanto o traço do cara evolui. Olha essa comparação do capítulo 9 do mangá, que está se passando nessa luta do Adão versus os Zeus, para o capítulo 30 do mangá. Existe uma diferença realmente notável aí. E agora se liga na evolução do mangá 30 para o mangá 60. E aí podemos ver que o traço do mangá já está no auge. Um dos meus quadros favoritos de Shumatsu no Valkyrie é essa página, que é um flashback da história do Hércules, que meio que faz referência àqueles quadros antigos do Apocalipse, todas essas calamidades mitológicas e bíblicas. E isso é simplesmente foda, moleque. E agora vamos falar sobre a escrita do autor. Como ele é um mangá de luta que se passa em uma arena, ele foca no desenvolvimento dos personagens no meio da própria luta e também a partir de muitos flashbacks. E cara, o autor consegue fazer isso com excelência. Você se emociona quando tem que se emocionar, você fica com raiva quando tem que fica incomodado quando ele quer que você fique incomodado. Ele cria um clima épico quando precisa criar e você vibra junto com os personagens. Fora que como cada personagem é de um tempo específico, nos flashbacks aparece o tempo da onde esse personagem vem, como por exemplo Sasaki Kojiro, que é do Japão, e no flashback da história dele mostra o Japão, mostra vários guerreiros samurais, ele treinando em dojos e por aí vai. Já os flashbacks da história do Hércules mostra ele lutando numa guerra na Grécia, com todos os personagens com suas roupas características, por aí vai. E assim podemos ver vários ambientes diferentes e culturas antigas, o que nunca deixa você enjoado de ler, mesmo seguindo o padrão. Agora vamos falar sobre os personagens. Cara, isso é uma das coisas mais geniais de Shumatsu no Valkyrie, porque ele tem todos os deuses de todas as mitologias e também qualquer personagem, fictício ou não, da história da humanidade, como por exemplo Nikola Tesla, que aparece nesse mangá, e ele aparece no estilo Homem de Ferro, com uma armadura. Até mesmo Jesus aparece em Shumatsu no Valkyrie, como um personagem coadjuvante na plateia, entre muitos outros personagens. Isso é uma coisa muito legal para você
você que gosta de história, mitologia e entre outras coisas. E as possibilidades de luta. Podemos ter, por exemplo, Sasaki Kojiro versus Poseidon, Adão versus Zeus, Buda versus o demônio e por aí vai. E agora vamos falar dos designs de personagens. Mano, uma das melhores coisas desse mangá realmente são os designs. Ele tem muitos e muitos personagens, fora personagens que interagem com os protagonistas específicos. E cada design de cada personagem, além de ser único, muito bonito e muito detalhado, consiste em uma variedade enorme de roupas, armas, espadas, armaduras. E isso é uma coisa que tem que ser notada nesse mangá. E por último, mas não menos importante, as lutas. Toda a luta de Shumatsu no Valkyrie é exemplar e uma aula de como uma luta deve ser feita e não ficar monótona. Como o autor pode pegar vários personagens diferentes de várias épocas, ele faz isso e ainda acrescenta o fator arma. Cada personagem faz um pacto com uma Valkyria, assim acrescentando uma arma a esse personagem. E ela pode ser qualquer arma, desde punhos, a espadas, a lanças, e assim fazendo sempre a gente esperar pela próxima arma. Podemos ter lutas de espadachins contra lanceiros, de lutadores de Muay Thai contra escudeiros, e isso é uma coisa que é muito legal. E ainda falando das lutas, temos que falar das coreografias, que são exemplares. Cada luta tem uma coreografia diferente, e como o traço dele é muito marcante, muito limpo, você nunca se perde, você fica assim, uau, que luta maneira. Essa aqui foi minha indicação para você ler Shumatsu no Valkyrie. Eu realmente acho esse mangá excelente. Se você ler o mangá, porque provavelmente quando ele acabar você vai ganhar muitos spoilers, então fica uma boa. Então leia. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final do vídeo. Inscreva-se aí na moral para me chegar aos 1000 inscritos e tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Dá o like e comenta.